Atos capítulo 5, versículo 27 ao 29, nós lemos o seguinte: E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E alguns acontecimentos de uma igreja, de um pastor, amigo nosso, uma grande igreja na Califórnia, e eu vou ser bem franco, a mensagem de hoje é inspirada nos acontecimentos que estão ocorrendo. Essa noite estão ocorrendo, hoje de manhã, não aconteceu ainda essa noite, eles estão na frente algumas horas, então vai ocorrer, mas vai ocorrer de manhã. A nossa tarde lá amanhã, nossa tarde aqui, então nossa madrugada aqui vai ser a hora do culto deles lá. Mas esse pastor, a sua igreja foi ameaçada, ele foi ameaçado de prisão. A prefeitura local postou uma nota na porta da igreja, dando ordem para a igreja não abrir. Que se abrisse, o pastor seria preso e a igreja multada. A igreja tem tomado todas as medidas possíveis e imagináveis para cooperar devido a essa suposta pandemia que o mundo está passando, e mudaram os parâmetros, cancelaram várias coisas, em cooperação com as diretrizes. No início eram 2 semanas para a gente controlar isso. Passaram-se 28 e nada de afrouxar, só cada vez mais apertando. O pastor dessa igreja, ele tem um total apoio e compreensão, falou: nós vamos ter culto. Ele falou: não gosto das repercussões que isso possam haver, pessoalmente a minha igreja, mas nós vamos ter culto. E tiveram culto. A igreja foi multada $5.000, está um bocado de trocado, para cada vez que se reunissem. Semana passada tiveram culto de manhã, culto à noite, foram multados $10.000. Tiveram culto quarta-feira, mais $5.000, está em $15.000. Hoje são mais $10.000. Os irmãos dos Estados Unidos reuniram pessoas estranhas que nem conheciam a igreja e começaram a mandar dinheiro, desde pequenas quantidades até quantidades maiores, para ajudar a igreja a cobrir esse custo. Segunda-feira ia iniciar, tem um seminário essa igreja, uma igreja grande. E a prefeitura falou: cada dia que você abrir as portas do seu colégio, $5.000 de multa. Você sai somando, seriam $35 a $40.000 por semana de multa, porque eles proibiram. Entenda uma coisa, a igreja aqui teve o fechamento, mas o fechamento foi por determinação da igreja, e a abertura foi por abertura da igreja, porque nem lá nem cá existe justificativa ou jurisprudência para fechar a igreja nenhuma. Lá estão sendo multados de forma inconstitucional, ilegalmente. A prefeitura falou que só podiam se reunir com 60 pessoas no máximo, do lado de fora, e não podiam cantar. Não pode cantar, nem dentro, nem fora, nem com máscara, sem máscara, não pode cantar. E eles cantaram. Mais multas. Estou enviando pessoas, é uma igreja grande, a igreja lá, eu não sei, 2, 3 mil pessoas, só pode ter 60, isso lá fora. Dentro dessas pessoas que frequentam a igreja, vai 2 ou 3 agentes do governo para estar atuando e vendo quem está sem máscara, quem cantou. Gente, se isso não infringe a liberdade garantida pela Constituição, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, eu não sei o que é. Então, essa infração, essa perseguição, ela é contra a lei dos homens, ela é contra a lei de Deus, ela é ilegal, ela não é razoável, é abusiva,
mas estão fazendo. Estão tendo culto. Os irmãos, muitos se juntaram, estão ajudando financeiramente. Mas é muito triste o que está acontecendo. Nós lemos lá em Atos capítulo 5, agora há pouco, e nós vemos que perseguição à igreja não é novidade. Não é novidade, e isso que está acontecendo lá, no estado da Califórnia, essa cidade, não é nem das piores perseguições que a igreja já teve. Quando os comunistas tomaram poder na China, disseram para os muitos missionários, a China era um dos países que mais tinha missionários no mundo naquela época. Vocês têm 24 horas para sair do país, quem não sair, nós vamos matar. E mataram centenas e milhares de famílias inteiras, foram mortas. China é um país grande, como você sabe, e às vezes não é fácil você em 24 horas sair do país, demorar isso só para chegar num porto, ou naquela época não tinha avião. Foi um massacre, gente, um massacre. Entenda, perseguição não é novidade. Aqui nós lemos o nosso texto justamente sobre essa perseguição. Pastor, o que tem isso a ver conosco? O que tem lá em Atos, ou lá nos Estados Unidos, ou lá na China? O que tem isso a ver conosco? O que tem isso a ver com a nossa igreja como indivíduos? A minha pergunta que eu quero fazer hoje, não só para nós como igreja, mas individualmente, eu quero perguntar: quando vamos dizer chega? Quando vamos falar basta? O tema da mensagem de hoje nós tomamos do versículo 29 da resposta de Pedro e os apóstolos, onde ele respondeu: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E o tema de hoje é: mais importa obedecer a Deus. Basta, chega. Até quando nós vamos dar um basta? Basta a quem, pastor? Olhem comigo para Efésios 6, versículo 12. Temos que dar um basta a quem? Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós temos que dizer um basta às autoridades que extrapolam o mandato de Deus, sim. Temos que tomar uma posição, sim, porque mais importa obedecer a Deus. Eu não estou aqui dizendo para desobedecer a autoridade, longe disso. Romanos 3, versículo 1, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Quem colocou as pessoas em autoridade foi Deus. Não, pastor, nós tivemos uma eleição. Repito, quem colocou as autoridades na autoridade foi Deus. Deus delega autoridade. Quem retém aquela autoridade vai prestar contas para Deus de como administrou, como foi um ministro e um mordomo daquela autoridade. Aquela autoridade pode ser no seu lar, o esposo, a esposa, pode ser numa igreja, o pastor, liderança, pode ser numa empresa, pode ser no âmbito civil, político, os governadores, prefeitos, deputados, vereadores, presidentes da república, enfim. Toda autoridade vem de Deus, porém, essa autoridade tem um mandato de Deus, que é reger com justiça, com temor de Deus, para fazer o que é certo e justo, e nunca infringir e exceder o mandato. Se Deus deu autoridade, vamos aqui voltar para a Califórnia, se a autoridade que aquele governo local, aquela prefeitura, não é bem uma prefeitura, mas para lá a estrutura do governo local é um pouquinho diferente da nossa aqui do Brasil, mas vamos chamar de prefeitura. Se a prefeitura daquele local tem autoridade, aquela autoridade vem de Deus, como ela ousa então tomar aquela autoridade que Deus outorgou a ela para perseguir a igreja do Deus que lhe deu autoridade? Então chega uma hora que é preciso dizer chega
basta, mas importa obedecer a Deus. Não me refiro necessariamente, nem principalmente a governos, ou dizer um basta a leis ilegais, pois a nossa batalha, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra prefeito, governador, vereador, senador, presidente, seja o que for. A nossa luta não é contra carne e sangue, nós lemos isso agora há pouco em Efésios 6. Nós não temos que lutar contra a carne e sangue. Eu digo mais, quando nós miramos as nossas forças, quando nós queremos lutar carne e sangue, nós vamos nos frustrar, porque carne e sangue não é o nosso inimigo. Nós vamos lutar em vão. O nosso inimigo é o diabo e suas hostes. Nossos inimigos são potestades infernais, demoníacas, que usam, infiltram, manipulam, montam, fazem uma equipagem de sistemas aqui nesse mundo, mas a nossa luta não é contra carne e sangue. Entenda? A nossa luta é uma luta espiritual e nós temos armas espirituais. Nosso maior inimigo é o diabo. Não é o governo, não é a prefeitura, não é o seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, seu vizinho. Nossa luta não é contra a carne e sangue. Nossa luta espiritual, nossa luta é contra o diabo, o nosso adversário, e o nosso adversário, o diabo, tem um aliado, que é o nosso coração. Tenho mencionado isso, para que nunca esqueçamos. Como o diabo, o nosso coração é perverso e enganoso. Não estou falando que o seu ou da pessoa do seu lado, o nosso coração tem muito em comum com o diabo, ele é perverso e enganoso. Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Então, o nosso coração natural e o diabo, eles são assim, ó, andam em mão dada, uma dupla terrível. Esses são os nossos inimigos. Nós vemos uma lei ilegal, aquela situação naquela igreja dos Estados Unidos, e nós pensamos, aquele prefeito e aqueles políticos, e não sei o que mais, a luta não é com eles, gente. A luta não é com eles. E muitas vezes a luta é no nosso coração, não diante uma lei injusta, mas como o nosso coração enganoso reage ante uma lei injusta ou uma ameaça. Nós fugimos à luta? Ou nós fazemos como os apóstolos fizeram, que disseram, mais importa obedecer a Deus? O engano é a moeda, a arma e a linguagem de Satanás. É o que ele usa. O enganado só percebe quando é tarde demais. Então vamos dizer basta antes. Vamos colocar um chega. Voltando ao texto de hoje lá em Atos, no versículo 5, no capítulo 5, versículo 27 em diante, nós lemos como os discípulos estavam reagindo àquela situação, mas notem que eles não estavam, os discípulos não estavam enganados, eles não estavam assustados, eles não estavam acuados, eles não estavam com medo. Aliás, essa ocasião em Atos 5 nem foi a primeira vez que eles foram presos. A história começa em Atos capítulo 4, vou pedir que você abra comigo. Atos capítulo 4, nós lemos 5, vamos voltar um capítulo para o capítulo 4. Eles já haviam sido presos, gente. Aqui eles estavam presos, mas era a segunda vez. A primeira vez eles foram presos no capítulo anterior. Eles foram presos e foram libertados sob ameaças. Olha o que fala o capítulo 4, versículo 2. Doendo-se muito de que se ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Veja bem, isso foi, nós lemos Atos 5, acabamos de ler Atos 4, eles já haviam
enfurecido as autoridades, já haviam sido presos antes. Não havia razão nem motivo justo para que eles fossem presos ou ameaçados. Olhe comigo em Atos 4, versículo 16, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Isso aqui são as autoridades que mandaram prender os discípulos, estavam pensando: vamos fazer o que com eles? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Veja bem, aqui nós temos alguns poucos ex-pescadores presos perante autoridades que foram rigorosamente ameaçados após passar a noite na prisão. Não estavam com medo, não estavam confusos, não estavam nada. Pedro respondeu no versículo seguinte: respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvirmos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Em outras palavras, ele falou: você acha que nós devemos obedecer você ou Deus? Eu coloco a mesma coisa para você hoje. Eu coloco a mesma resposta: julgai vós se é justo diante de Deus ouvirmos ante vós ou a Deus. Foi isso que o pastor lá fez. Ele está dizendo: você acha que eu devo ouvir mais você ou a Deus? Quando que nós vamos dizer: chega, basta? É o bastante. Nós vamos ouvir a Deus. Reenfatizando, às vezes nós temos que dizer isso não para o governador, o prefeito, o presidente, senador, o que seja. Muitas vezes devemos dizer isso para nós mesmos, para o nosso coração. Dizer: chega, basta, eu não vou ouvir você, ó coração perverso e enganoso. Eu não dou atenção a ti, ó carne corrompida. Eu vou dar ouvidos e obedecer a Deus. Seja o coração, seja a carne, seja o mundo, seja o diabo, seja quem foi, mas importa obedecer a Deus. Essa resposta de Pedro rendeu-lhes mais ameaças. Na sequência, o versículo 21 de Atos 4, mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Essa reação deles, dos apóstolos, de dizer: você ameaça o que quiser ameaçar, você fala o que você quiser, mas você mesmo veja, devemos ouvir a vocês? Devemos ouvir a Deus? A igreja reagiu a essa, eles foram soltos e relataram à igreja. A igreja então reagiu orando, pedindo segurança e pedindo poder. Você lê lá em Atos 4, 29, não vou ler por questão de tempo, mas a igreja reagiu orando, dizendo: Deus, nos proteja e nos empodere. A igreja disse: nos ameaça o que quiser, mas nós vamos obedecer a Deus. Não falou: Deus nos livre disso. Deus falou: Deus nos dê proteção e poder. Por quê? Porque nós vai continuar. Nós vamos seguir obedecendo a Deus. Então basta a quem? Basta a quem for, ao coração, ao mundo, à carne, ao diabo, basta. Basta o quê, pastor? Basta a limitações irracionais e desproporcionais. Eu digo isso não só, mais uma vez, eu não estou aqui fazendo um ataque direto à lei, ao governo local, não é isso, mas as limitações da nossa carne. Às vezes não, é comum a carne
não querer ir para a igreja. A carne não quer orar, não quer ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque a carne é carne. Ir para a igreja, ouvir pregação, ler a Bíblia, orar, servir a Deus, evangelizar, tudo isso são atividades espirituais. E a carne vai lutar, a carne vai se colocar contra. Como disse, gente, nem sempre é o vereador, é o prefeito, o governador, o presidente. Muitas vezes somos nós mesmos. Chega! Temos que dar um basta. Temos que decidir que mais importa obedecer a Deus. A igreja lá orou, pedindo proteção, pedindo poder, mas continuaram. Não foram ameaçados, não recuaram, continuaram a pregar e continuaram a reunir. A gente vê isso em Atos 5, capítulo seguinte, olhem comigo no versículo 12 de Atos 5. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimamente no alpendre de Salomão. Note, estamos se reunindo, não deixaram de reunir. Notem a coragem, a ousadia, a obediência. Eles se reuniam, aqui fala, estavam todos unanimamente. Essa palavra unanimamente é a palavra homotumadon. A palavra homotumadon significa a mesma vontade, a mesma paixão. Estavam reunidos com a mesma direção, o mesmo sentimento. Atos capítulo 2, versículo 1, falando sobre o Pentecostes. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Essa palavra concordemente é a mesma palavra homotumadon, que é usado lá como unanimamente em Atos 5:12. É a mesma palavra. Eles estavam juntos, da mesma forma que estavam juntos, que a igreja estava juntos em Atos capítulo 2, a igreja estava juntos em Atos capítulo 5, a mesma igreja que em Atos capítulo 4, que foi ameaçada e proibida de pregar e reunir. Ela falou: Deus, nós vamos pregar, Deus, nós vamos reunir, e fizeram isso. Não acuaram, não fugiram, não deixaram. Eles pregavam, eles se reuniam, mesmo sem sede. Eles não tinham uma sede como nós temos, eles não tinham um local. Sabe aonde que eles se reuniam? Nós lemos aqui, se reuniam no alpendre de Salomão. O que é isso, pastor? Alpendre é uma cobertura. Alpendre de Salomão era no templo, era no pátio do templo, uma cobertura que tinha na entrada. Vejam só, eles foram presos e julgados pelos líderes do templo, que disseram: não pregue, não ensine, não fale desse nome. Eles fizeram: aham. Aí voltaram e se reuniram aonde? No quintal dos seus ameaçadores. Eles não foram se reunir e pregar escondidos debaixo de uma ponte, não. Eles foram para o alpendre de Salomão, que ficava no pátio dentro do templo. Adiantou muito ameaçar. Note a ousadia, o poder, a audácia. Hoje em dia, atinta todo mundo. Eles tinham poder de realmente complicar a sua vida. Jesus complicou a vida deles. Sabe o que fizeram? Tiveram ele crucificado. Reuniram no pátio do templo, no quintal dos seus ameaçadores. A progressão dos seus ameaçadores, a perseguição e a repetição. Lá em Atos 4, versículo 2, nós lemos: doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Doendo-se muito. Eles ficaram doendo-se, ficaram dodóizinhos, ficaram chateados, machucava eles. Oh, grande coisa. Incomodava muitos apóstolos isso, com certeza. Eles estavam doendo-se, sentindo, ficaram chateados, bravos, enfurecidos. Versículo 2, no versículo seguinte: lançaram mão deles e os colocaram na prisão. Eles ficaram doídos, mandaram prendê-los. Agora compare isso, como a coisa avançou e progrediu
no capítulo 5, versículo 18, como a mesma coisa se repetiu, só que agora mais séria. Atos 5, 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão. Você viu? Estavam doídos, agora estavam cheios de inveja e prenderam eles de novo. A perseguição não foi embora. E é dentro desse contexto que os apóstolos disseram, na nossa leitura do texto de hoje, importa mais obedecer a Deus. Você já nos prendeu, você já nos ameaçou, agora prendeu de novo. Mas sabe uma coisa? Mais importa obedecer a Deus. Houve livramento, eles foram soltos por um anjo, nada menos. Olha comigo no versículo 19 de Atos 5. Mas de noite, eles foram presos, mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Veja só, a audácia. A gente lê isso às vezes não percebe o que está acontecendo, mas note, Atos 4, eles estavam pregando, foram presos, ameaçados, foram soltos. Fizeram o quê? Voltaram para o templo e estavam lá pregando, se reunindo e pregando. Foram presos de novo e ameaçados. Vamos voltar mais para a ameaça daqui a pouquinho. Foram ameaçados. Foram presos de novo. Deus mandou o livramento, mandou um anjo abrir as portas. Mas note uma coisa, junto com o livramento veio uma ordem. Vou ler de novo, versículo 19. De noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora disse: vão para casa descansar, não dê muita bandeira, não chame atenção para si, não. Deus os livrou para fazer o quê? Ide, apresentai-vos ao templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. O anjo soltou eles para voltar e fazer o quê? A mesma coisa que causou a primeira prisão, a segunda prisão e qualquer mais prisão que fosse necessária. Deus os livrou para fazer a vontade de Deus. Deus livrou eles simplesmente para livrar eles. Deus livrou eles porque eles tinham uma tarefa, uma ordem. Junto com o livramento veio uma ordem. E livramento e obediência caminham a mãos dadas. Quando nós somos obedientes a Deus, como eles tinham estado sendo obedientes em Atos 4 e Atos 5, Deus mandou o quê? Livramento. Livramento e obediência. Sabe a quem Deus mais livra? Os mais obedientes. Se você é um crente desobediente a Deus, não conte muito não com o livramento de Deus. Agora, você é um crente fiel e obediente, você vai ter muito mais livramento e bênção de Deus. Para quê? Para continuar sendo uma bênção. Para continuar sendo obediente. E ouvindo eles isto o quê? O que o anjo falou. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Cabra macho. Todos eles. Entraram no templo de onde estavam o dia anterior, antes de serem presos, e ensinaram. Deus nos mandou, vamos fazer. Ah, mas é que as autoridades estão dizendo que não pode. Eu não sei se eu devo dizer isso, mas eu vou dizer. Ah, pastor, vai, fala, conta. O motivo é que a nossa igreja suspendeu a evangelização não foi por causa de vírus nenhum ou mandato de ninguém, não. Foi porque as pessoas na rua estavam todas assustadas. Ia causar mais escândalo porque o povo estava assustado. Tanto que depois eu comecei sozinho a sair e testar as águas e ver que a coisa estava acalmando.
A nossa igreja suspendeu cultos presenciais. Sabe por quê? Porque a igreja, uma boa parte da igreja, vocês e muitos que não estão aqui, estavam assustados. Por isso que eu, como pastor, determinei, nós vamos parar. Foi uma autodeterminação, porque a igreja estava assustada, a igreja estava apreensiva. Você lembra que antes de começamos a ter umas reuniões em casa, informais. Sabe o que foi aquilo? Mesma coisa quando eu saí evangelizando sozinho, eu estava testando as águas. E eu vi que nem todo mundo estava tão assustado assim. Aí eu disse o quê? Vamos voltar. Eles não estavam assustados. Gente, eles foram presos, eles foram ameaçados até de morte. Nós vamos ver daqui a pouco. Você sabe qual a chance de você pegar e morrer desse Covid? É 0,001% e olha lá. É mais perigoso, estatisticamente, você atravessar uma rua ou andar de carro. É sério, faça o cálculo. Eu não estou exagerando, não, é sério. Eu não estou dizendo que o vírus não existe, eu não estou dizendo isso. O que eu estou falando é a gente parar e pensar um pouquinho e ver quem nós vamos obedecer. Nós vamos seguir esse mundo, esse histerismo, ou nós vamos obedecer a Deus e confiar em Deus? Eles confiaram em Deus e foram presos e ameaçados, e Deus mandou um anjo e falou: estão livres, podem ir. Agora tem o seguinte, vão para o templo e ensinem mais ainda amanhã. Eles obedeceram. Se você quer livramento de Deus, seja obediente a Deus. Mais importa obedecer a Deus, porque é Deus que vai livrar. Não é governador, prefeito, presidente, deputado, senador que vai livrar ninguém, não. É Deus. Mais importa obedecer a Deus. Se Deus livra ou não, nós devemos obedecer. Às vezes a vontade de Deus, que é sempre melhor, e é sempre preferível, mas às vezes a vontade de Deus é que nós não sejamos livrados. Olha comigo 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 3, eu vou ler o versículo 17. Pedro diz assim: porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Aqui Deus está dizendo, olha, é melhor você sofrer por fazer o bem, se essa for a minha vontade. Você sabia que todos os apóstolos, todos tiveram um fim triste? O que teve um fim mais tranquilo foi o apóstolo João, que morreu tranquilamente na ilha de Patmos, após ser frito vivo. Ele foi colocado dentro de uma frigideira enorme, cheia de óleo escaldante. Era para ele ter morrido. Milagrosamente, ele não morreu. Pensou ser frito vivo? Pois é. Ele não morreu. Por isso foi exilado em Patmos, ele morreu lá. Mas depois de ser fritado. Todos os outros apóstolos foram crucificados, transpassados com lanças, flechas, mortos a marretadas, apedrejados, degolados. Ué, mas Deus não livra? Eles foram desobedientes? Não, gente. Muitas vezes a vontade de Deus é livrar-nos, e muitas vezes, talvez não. Nós não devemos obedecê-lo simplesmente para ter livramento. Mas devemos obedecê-lo porque essa é a sua vontade. Se sofrer, sofreu. Se não sofrer, não sofreu. Ademais, o que é a pior coisa que pode acontecer com você? Morrer. Paulo falou, morrer é estar com Cristo. É tão ruim assim? Você ama tanto assim a Deus, e você está tão ansioso para chegar no céu que você não quer morrer de jeito nenhum. Vou ser bem franco, dado a escolha, eu prefiro ser arrebatado. Eu estou inclusive fazendo
pose já para quando for, eu preciso fazer uma pose de Superman, mas, gente, eu não sou bobo, eu prefiro ser arrebatado, claro, mas isso não depende de mim. A maioria esmagadora das pessoas vai para o céu atravessando o vale da morte. Minto, atravessando a sombra do vale da morte. Porque quando o crente morre, como disse o grande D.L. Moody, ele disse, um dia desses vocês vão ver que eu morri. Não acredite em uma só palavra, porque nesse dia eu estarei mais vivo do que eu jamais estive. É verdade. Vamos dizer um basta. Eles voltaram a reunir, voltaram a pregar, desobedeceram as autoridades. Versículo 27 de Atos 5. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogaram, dizendo, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome. Isso é o que nós lemos agora há pouco, quando Pedro falou, importa mais obedecermos a Deus. Ou seja, quando ele falou aquilo, já tinha acontecido tudo isso, gente. Já tinha sido preso, ameaçado, libertado, preso de novo. Muita água tinha corrido. E por esse motivo, pela obediência deles, eles foram presos mais uma vez. Olhe Atos 5, versículo 33. Temos que dar um basta. Ao quê? E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberavam matá-los. Eles não estavam medindo palavras, eles estavam nem aí para as autoridades. Já morrer, morra, está com raiva, morra de raiva. Eu sou vacinado. Estavam nem aí. Eu vou obedecer a Deus. Isso enfureceu. Por quê? Já foram presos, já foram ameaçados, já foram tudo. Para um pouquinho chato. Ficaram enfurecidos e deliberavam matá-los. Agora a coisa complicou. Continuaram as ameaças, continuaram as perseguições, só que agora a coisa engrossou. Eles queriam matá-los. Só que não achavam motivo. Assim como não achavam motivo para matar Jesus, por isso que tiveram que arrumar falsos acusadores. Mas eles tinham capacidade de matá-los. Não esqueça disso. Foram ameaçados de morte sem o saber. Nós lemos aqui, enfurecidos, deliberavam matá-los. O que deliberar? Entre si, eles ficavam, vamos matar. Como? De que forma? Acusar de quê? Eles estavam planejando. Eles não sabiam, mas estavam sendo, ou sob ameaça de morte. Agora, dessa vez, no versículo 40, nós vimos que eles foram fisicamente agredidos, foram torturados, foram açoitados. Versículo 40. E concordaram com ele, chamando os agressores, os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e o deixaram ir. Açoitaram. Gente, não pense que um açoite é a pessoa chegar lá e fazer assim em você. Não. Era de escorrer sangue, de cortar a pele e expor a carne. Açoite não era brincadeira. Não era uma coisinha boba, não. Era uma coisa séria. Muitos homens morriam ao serem açoitados. Você tem uma ideia. Foram açoitados. E apesar de tudo isso, seguiram obedecendo a Deus. Foram açoitados em Atos 40. Olha Atos 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Cabra macho ou cabra macho? Aí hoje, qualquer coisinha, nós corre. Ah, pastor, mas se eu pegar um resfriado? Ah, pastor, e se... Leia os apóstolos. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo, é o mesmo poder, é a mesma ordem. Ide, pregai o Evangelho. Eles iam para o templo, eram presos no templo, açoitados no templo, não faça mais isso. Ok, saíam e todos os dias se reuniam e ensinavam
e pregavam anunciando a Cristo. Isso é para fazer a nossa geração ficar vermelhinho de vergonha. É uma vergonha. Não estou falando você, estou falando nós, eu, inclusive, nós. É uma vergonha, gente. É uma vergonha. Um dia nós estaremos no céu, no tribunal de Cristo, lado a lado com crentes desse calibre. E você, o que foi que lhe impediu? Que tinha um resfriado, sabe? Aí, vai que eu pegasse esse resfriado. Mas era muito mortífero? Não, era 0,001% de chance de... Tem gente que vai querer ficar desse tamanhozinho assim. Deixa eu mostrar as marcas das minhas costas. Eu fui açoitado. E sabe o que eu fiz no outro dia? Eu voltei para o templo, dentro do próprio templo, não fui preso, eu voltei para lá. Todo dia. E preguei, anunciei, ensinei o nome de Cristo. Basta. Chega. Desde o início, Deus abençoava o que eles faziam. Por que será? Por que será que eles eram tão abençoados? Por que será? Eu não sei, por que será? Atos 5,14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Prisão, tortura, ameaça de morte. E qual era a atitude deles? Versículo 29 de Atos 5. Respondendo Pedro e os apóstolos, o que ele falou? Mais importa obedecer a Deus do que a homens. Você pode me prender, me ameaçar, me açoitar, me matar. Eu vou obedecer a Deus. Atos 5:41. Retirando-se, pois, da presença do conselho, eles foram açoitados, ameaçados, vão-se embora. E retirando, pois, da presença do conselho, regozijando-se. Eles estavam se alegrando de terem sido julgados dignos de padecer, sofrendo pelo seu nome. Hoje em dia, a maioria dos cristãos fazem de tudo para não sofrer. Aqui estavam alegres, estavam se alegrando, regozijando, que foram julgados dignos de serem açoitados. Hoje o povo corre, como disse, vergonhoso. Veja bem, não é vergonhoso, eu me incluo nessa vergonha. Eu me incluo. Nós não devemos procurar problemas. O que foi que o governador, o prefeito, o presidente falou? Falou isso, eu vou fazer aquilo. Eu não estou dizendo ser problemático, ser do contra, procurar chifre em cabeça de cavalo. Eu não estou falando isso. Eu não estou falando de arrumar encrenca. Não. A Bíblia fala que nós devemos viver em paz com os homens. Olha o que fala ali em Romanos 12:18. O apóstolo Paulo escreveu: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, o quanto for possível, quanto estiver em vós, ou seja, faça de tudo para viver em paz. Mas chega uma hora que temos que dizer: chega, basta. Basta, chega, acabou. Não mais. Não mais. Sabe, já viu certas religiões malucas que as pessoas se autoflagelam, né? Você sabe o que é isso? Estamos lutando contra a carne. Não, vocês estão sendo bobos, só isso. Dentro do possível, a gente vive em paz consigo mesmo. Não precisa sair cortando partes do corpo e chicoteando-se. Não precisa disso, dentro do possível, mas chega uma hora que temos que dizer para o nosso coração mau e perverso e enganoso, para a nossa carne, dizer: chega, basta. Mais importa obedecer Deus do que aos homens, ou a carne, ou o coração, ou o diabo, ou o mundo, ou quem seja. Chega. Mas quando é hora de dizer chega e basta, se for desobedecer,
que seja desobediência aos homens e não a Deus. Especialmente quando a razão e o motivo nem existem. Então, simplesmente rebeldes a Deus. Houve um dia que nas rodinhas de crente, a conversa era essa. Rapaz, se alguém entrar na igreja, um grupo de homens armados, e dizia assim, quem for filho de Deus de verdade, contra a parede, nós vamos metralhar você. Você iria? Eu iria. Todo mundo enchia a boca, enchia o peito, eu iria. Sabendo que esse dia estava longe. Pois é, esses dias chegaram, gente. Esses dias estão aqui. Está na hora de quem é crente viver como crente, tomar posição de crente, como filho de Deus, e entender que importa mais obedecer a Deus do que a homens. Gente, chega uma hora que basta. Basta de ter medo. Isso aqui eu preguei hoje de manhã, não isso, mas esse trecho, eu falei sobre isso hoje de manhã, 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus não nos deu um espírito de temor. Esse espírito aí, se você vê no versículo 7 de 2 Timóteo 1, é um espírito com M minúsculo. É o nosso espírito. Se você é salvo, Deus não deu para você um espírito, Ele não vivificou o seu espírito morto para ser um espírito de medo, de ter medo da própria sombra. Ele nos deu um espírito de fortaleza, que é poder, de amor, que afasta o medo, e de moderação, que é autocontrole. O que acontece hoje em dia é que muitos crentes não têm autocontrole, eles têm medo, não têm o poder de Deus, não sentem o amor de Deus. Eu aconselho você lá e ouça a mensagem que eu preguei hoje de manhã lá na outra igreja. Mas basta de medo, gente. Medo e amor não tem como coexistir. Tá lá em 2 Pedro fala. O perfeito amor afasta o temor. Não dá para ter os dois. Após a crucificação de Jesus, estes mesmos homens, mulheres, essas mesmas pessoas, eles estavam acuados, eles estavam amedrontados. O seu líder acabara de ser morto. Lá em João 20, versículo 19, chegando, pois, a tarde daquele dia, que tarde? O dia que foi crucificado, o primeiro da semana, e cerrada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse-lhe, paz seja convosco. Gente, este grupo aqui, que estava juntado com medo dos judeus, é o mesmo grupo que foi preso pelos líderes dos judeus, ameaçados, aprisionados, e dia após dia, vez após vez, voltava para o templo e pregava, anunciava e reunia-se. Aquela audácia, aquele poder, eram as mesmas pessoas que estavam com medo. O que foi que houve? Como que o medo foi embora? De onde veio essa mudança? Eu vou dizer de onde veio essa mudança. Nós lemos aqui no final do versículo 19, chegou-se Jesus e pôs-se no meio. Sabe de onde veio a mudança? Eles estiveram com Jesus. Lá em Atos 4:13, olha o que fala. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Sabe por que do medo todo? Está faltando estar com Jesus. Está faltando estar com Jesus. Quando você está com Jesus, você passa tempo com Jesus, o medo vai embora e você tem poder e ousadia e coragem e audácia. Por quê? Porque estiveram com Jesus. E quando o medo reina na vida do crente, o que ele faz mais, sabe o que é? É estar com Jesus. Mas pastor, como que eu vou estar com Jesus? Começar, esteja aqui. Sabe quem está aqui? Sabe quem está aqui nesse exato momento? Aqui, agora, sabe quem está aqui? Jesus. Ah, mas não estou vendo.
tenha fé. Tu não é crente? Tenha fé. A Bíblia fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, e aqui tem um pouquinho mais do que isso, quem vai estar no meio? Ele. Ele está aqui. Ele se pôs em nosso meio. É uma forma, você está aqui. Quando a igreja se reúne, a cabeça aparece, a cabeça é Cristo. A palavra de Deus é um nome dado a Jesus. Lê lá em Apocalipse. E o seu nome era a palavra de Deus. Quer estar com Jesus? Esteja na sua Bíblia. Esteja na pregação. Minhas palavras que vos falo são espírito e verdade. É estar com Jesus. E você está em oração. Sabe o que é isso? É estar com Jesus. Agora, eu não quero vir para o culto, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero orar, não quero ouvir pregação, não quero nada. Está sem Jesus. E eu garanto que você vai estar com medo. Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Controle. Ou seja, não é um medo que vai te controlar, não é um medo que vai te limitar, não são as ameaças, mas é o espírito de fortaleza, que significa poder. Lá em 1 Timóteo 1,7 fala, Deus nos deu essas coisas. Eu posso dar um presente para você, mas se você botar ele na gaveta e fechar, Deus nos dá poder, amor e temperança, que aliás é um fruto do Espírito. Mas é outra mensagem. Eu falei no início que as autoridades não são os nossos inimigos. E não são. Nossa luta não é contra a carne e sangue. A nossa luta maior é contra o nosso coração e a nossa carne, que são inimigos formidáveis. Aquele pastor nos Estados Unidos, ele falou, eu não gosto das possíveis consequências. A minha carne não quer ir preso. Mas ele teve que tomar uma decisão. Ele falou, sou um rato ou sou um crente? Como é que pode um governo, ilegalmente, dar uma ordem ilegal e ameaçar a minha prisão e multar a minha igreja? Como? Como que eu vou deitar e rolar de lado e deixar isso acontecer? Comigo não. Ele falou, eu não tive escolha. Como crente, eu não tive escolha. Como pastor, ele disse que não tinha escolha. Temos que dizer basta a indiferença, basta o medo, basta a preguiça, basta a acomodação. Todas essas coisas vêm do nosso coração. Do nosso coração. O que nos impede? O que é que nos limita? Ao que precisamos dizer basta? O que nos impede de vir ao culto? Claro, não vocês estão aqui, mas, enfim. O que nos impede de ir à Bíblia? O que nos impede de ir para oração? O que nos impede de compartilharmos o Evangelho? Seja lá o que for, tem que dizer basta. Nós temos um mandato de Deus. Esses irmãos aqui, tinham um mandato de Deus. Pode ameaçar, prender, açoitar, matar. Nós vamos fazer o que Deus mandou, porque mais importa obedecer a Deus. Hoje em dia, acho que foi provado que qualquer coisinha, Deus, vai chover, eu não vou para a igreja porque vai chover. Não vou porque... Chega a hora de dizer basta. Se esses meses recentes mostraram alguma coisa e nos provou várias coisas,
é que como é fácil parar o mundo. Tem que entender, boa parte do mundo parou. Parou. Agora, se você está acompanhando os estudos de escatologia, você vai entender que tudo isso faz parte da preparação para o fim dos tempos. Já está em andamento, isso nós sabemos, tá? Mas como percebemos a capacidade de autoridades de explorar e aproveitar situações calamitosas. Não é só no Brasil, não. Não é em todo o Brasil, e não é só no Brasil, como não é em todos os países, mas existem autoridades capazes de explorar isso. Ficou provado o poder da mídia para ser usada para o mal e para o engano. Nada de novidade, gente. Isso só veio trazer à tona e talvez foi bom para que pessoas que não percebiam isso percebam. Isso não é novidade nenhuma. Que a mídia é usada para o mal. Às vezes um bom chute nas canelas é bom para a gente acordar e perceber. Provou, se precisasse de prova, que o crente longe da igreja, longe de Deus, enfraquece. Eu, inclusive, preguei sobre isso outro dia, não vou pregar aqui de novo. Pastor, outro dia eu falei com alguém que frequentava essa igreja, que disse assim para mim: pastor, eu me afastei da igreja, mas não de Deus. A tentação foi grande de eu abrir minha Bíblia e falar: senta aí, irmão, vou pregar para você uma coisa aqui. Gente, eu preguei outro dia sobre isso. Não existe se afastar da igreja e não se afastar de Deus. Não existe. É como pegar você, pegar o seu braço e arrancar o seu braço do seu ombro. E falar: eu me afastei daquele ombro, mas eu não me afastei daquele corpo. Não tem como. Aquele braço sem o corpo vai secar, apodrecer e vai morrer. Você não tem como separar uma coisa da outra. Porque a igreja é o quê? É a firmeza e a coluna da verdade. É a casa do Deus vivo. Você não tem como se afastar de um e se afastar do outro. Isso é engano. É mentira. Mas provou isso. Deixa eu encerrar com isso aqui. Vamos para Lucas 18, versículo 8. Mais importa obedecer a Deus, mais importa confiar em Deus, mais importa temer a Deus, mais importa seguir e caminhar com Deus. E vou encerrar com uma triste, talvez uma das mais tristes afirmações que Jesus fez na terra, enquanto na terra. Ele disse assim: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Deixa eu traduzir isso. Ele falou: quando eu voltar, haverá fé na terra? Haverá fé na terra? Porque o Filho do Homem é Ele, a volta dele. Quando eu voltar, eu estou aqui ainda, eu vou embora, mas quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra. Triste. Muito triste. Fé sendo atacada, em vez de reagir, muitas vezes, nós simplesmente nos encolhemos e não reagimos. Ataques do mundo, ataques da carne, ataques do diabo. É hora de dizer basta. É hora de dizer chega. Seja lá o que for, chega. Porque mais importa obedecer a Deus do que a qualquer outra coisa. E vamos orar. Amado Pai.